Mundo Dunamis, Batismo, Parte 1. Olá! Antes de tudo, queria dirigir você em uma oração de preparação. Abra o teu coração e ore comigo. Ó nosso Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida, nós te agradecemos por ter revelado-se a nós e por nos ter dado a sagrada tradição e as Escrituras. Daí-nos uma mente clara e fé sincera, com a qual, ao estudar a sua palavra e crescer espiritualmente nela, permanece conosco e nos mantém unidos com o Senhor, para que possamos desfrutar da vida abundante, a vida eterna. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados e amadas do Senhor. Seja bem-vindo aqui. Os meus parabéns vão para você que tomou essa decisão maravilhosa. E também para tu que alguns anos atrás tomava essa mesma decisão de vir para Cristo, quero lhe dar a certeza de que você fez a melhor das escolhas. Então, seja bem-vindo nessa nova jornada de capacitação, jornada do discipulado, a vida cristã. Aprenderemos coisas muito interessantes que vai transformar a tua vida por completo. Então agora você é a nova criação por ter tomado essa decisão. Mas precisamos saber do que se trata na verdade o batismo. Quem é Deus? O que é o reino de Deus? Quem é Jesus? Então, na verdade, são estas realidades que aqui estaremos dia após dia aprendendo, emergindo na profundidade. Então, não perca nenhum dos ensinos. Estamos apenas começando. Paz do nosso Senhor Jesus. Estamos no nosso primeiro encontro da aula a respeito da vida cristã. Onde é que a vida cristã começa e como começa? Lógico, pelo nascer de novo, o batismo. E é isso que a gente vai buscar entender aqui. Por que se batizar? Por que emergir nas águas? Então, vamos aqui aprender muita coisa interessante a respeito do cristianismo. Começando por fazer uma pergunta. É assim que eu amo começar, fazendo questões. O que é a vida para você? O que é a vida para nós? A vida tem uma definição de acordo à analogia dos seres humanos. Mas existe também Deus, o Criador da vida. O que é vida ou o que é viver para os homens e o que é viver para Deus? Entenderemos que a respeito do viver ou a respeito da vida, a vida tem uma definição diferente para os homens e a vida tem uma definição diferente para Deus. Porque Deus, na verdade, é quem criou a vida, ou forneceu a vida aos homens. Para Deus, o facto de respirar não implica dizer viver.
Existem muitas pessoas que respiram, mas não estão vivos. O que eu e você entendemos sobre viver, de acordo com a nossa inteligência, de acordo com o que a ciência nos instruiu, nos ensinou, ok? Não está errado, porque esse é o aspecto da inteligência humana, é o aspecto físico de reconhecer os vivos. Mas a vida é espiritual e se manifesta fisicamente. Então precisamos aprender a olhar a vida em dois aspectos, físico e espiritual, ou espiritual e aspecto físico. Vamos ler no livro de João 3:16. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vai perceber que nesse dia que você tinha ouvido a mensagem a respeito do Senhor Jesus, disseram que Ele é bom, Ele quer te salvar, Ele quer te cuidar, Ele quer te resgatar. Fizeram um apelo dizendo: quantos querem fazer dele o seu único Senhor e Salvador de suas vidas? E você estava lá na frente, eu estava lá na frente nesse dia, e fizemos uma confissão, convidando-o em nossas vidas. Mas na verdade, se a gente for vendo bem, a palavra está a dizer, neste versículo que acabamos de ler, que o Pai enviou o Filho, por tanto amar o mundo, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida. Aqui começa. Jesus não veio de mãos vazias à humanidade. Jesus trouxe vida para os homens. Mas será que é possível trazer vida para os vivos? Será que os vivos precisam da vida? Não. Por isso eu comecei por dizer que quando formos falar sobre viver, o que nós entendemos a respeito do viver não é o que Deus entende a respeito de viver. O facto de respirar não implica ou demonstra ou nos incentiva a definir que a pessoa está viva diante de Deus. Deus mandou vida. Se Deus manda vida, é porque Deus está vendo a morte. Se a gente voltar no livro de Gênesis, capítulo 2, pegue a tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, no versículo 17, você encontra Deus, após ter criado o homem, Deus está falando para o Adão: contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerás. Então, Deus afirmou para Adão, deu-lhe a certeza de que se você comer deste fruto que eu estou lhe mostrando, o teu final será morte. Mas nos dias de hoje, se a gente tentar olhar para o que Deus está falando a Adão, na palavra final vem a morte. Deus está falando: se você comer, certo, morrerás. Então, sabemos como é que essa história terminou. Se a gente for olhando juntamente Deus comunicando isso ao homem, e ao mesmo tempo estamos vendo o homem comendo do que foi proibido de comer, a gente esperará a morte. Mas qual será a visão da morte que você estará esperando ver no Adão e a Eva, logo que eles estão consumindo desse fruto?
a respeito do que você conhece sobre a morte. A gente está esperando ver os dois caídos, sem fôlego de vida, imóveis, sem animação. Porque para nós vivos, são aqueles que estão animados, que têm o oxigênio. Mas de acordo com o que ocorreu, depois que consumiram do fruto, por meio do engano da serpente, continuaram vivos de acordo com o que a gente entende. Estavam falando, inclusive conseguiam ouviram a voz de Deus passeando no jardim e se esconderam. Então, na nossa linguagem e no nosso entendimento, diremos que o homem está continuando vivo, está vivendo, porque estamos o vendo movendo. Mas para Deus estavam mortos. O que é morrer para Deus? Quando é que um ser criado por Deus está morto para Deus? Quando está caminhando no desalinhamento com a sua essência. Quando se desalinha do seu Criador. Quando um ser criado por Deus desobedece às leis de Deus, este para Deus está morto. Um exemplo muito simples que eu costumo dar. Se você for um fabricante de um celular e você instalar nela um sistema, o sistema, na verdade, é a vida deste celular. Não é o facto do celular conseguir ligar e não ser capaz de exercer as suas funções, chamada a receber mensagem, que você interpretará que ele está vivo ou ativo. Há muitos celulares que quebram, já não funciona direito. O sistema está completamente morto, mas o celular continua ligando. O celular liga, mas você não pode receber chamada, não pode receber mensagem. Não está te aproveitando em nada. Para quem não entende, interpreta que o celular está bom porque está ligando. Mas para quem, na verdade, o fabricou para exercer uma função, desde o momento que o sistema que corresponderia às funções pretendidas morre, o celular, por mais que esteja ligando, está morto. Então, Deus criou o homem com um objetivo. Deus estava configurando o homem de uma certa forma, estava colocando nele um sistema para que ele pudesse corresponder de acordo com esse sistema. Mas o homem desobedeceu e o homem morreu. O homem se apartou. Então, por mais que eles estão se movendo, por mais que Adão e Eva estão falando, estão fazendo, estão animados, mas nos olhos de Deus não estão vivos, estão mortos. E a palavra vai dizer, para que quem nele crê não pereça, porque Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. A segunda coisa, não há vida na terra. E a segunda coisa, a humanidade está em perigo. Se Deus está enviando alguém para nós, o intitulando de Salvador, e Jesus se explica dizendo que não veio a humanidade para condenar, mas veio para que a humanidade seja salvo por intermédio dele. É o João, na verdade, dizendo que o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para que a humanidade seja salvo por meio dele. Segunda coisa,
o Criador do mundo e o Criador dos homens, ele vê que a humanidade está em perigo e necessita da salvação. Os que estão fora de Cristo, os que estão fora de Jesus, não estão vivos, apesar de estarem respirando. Então, respirar não é viver. Respirar não é viver. Isso de acordo com que a palavra nos ensina, nos mostra. E segunda coisa, existem muitas pessoas respirando, entendendo que estão vivendo de acordo com que os seres humanos nos instruem, estão expostos ao perigo, precisam de salvação. Então todo aquele que ainda não veio a Jesus, não aceitou Jesus como único e Senhor e Salvador, está morto, número 1. Número 2, está em perigo. Então, a salvação e a vida encontram-se em Jesus. Por isso a palavra está dizendo: Deus, de tanto amar o mundo, enviou o seu Filho unigênito, a fim de que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando viemos para Jesus, não se trata de entregarmos as nossas vidas, mas se trata, na verdade, de recebermos a vida. Porque Ele quem tem a vida. Nós não temos vida. Segundo Deus, estamos mortos para quem não está ligado com o Senhor, para quem não está próximo de Deus, para quem está longe, vivendo ali no mundo, de acordo com o que os homens entendem. Estão vivos, levanta de manhã, está falando, está fazendo, está se comunicando, então ele entende que está vivendo. Não existe vida se o Criador não faz parte dos nossos dias como conselheiro, como direção, como caminho. Por isso eu disse, você tomou a decisão certa. Então, entenda, você veio receber a vida e esteja expectante. Imagina que você está descobrindo, ou para aqueles que na verdade já nasceram de novo, mas não sabiam disso, você está entendendo agora que se aproximar e tomar essa decisão trata-se de viver. Então, se você estava no mundo durante todo esse tempo, você estava morto. E você tomou a melhor decisão, porque agora você vai experienciar o que é viver. Você está prestes, ou você já começou a viver. Porque o que você vai descobrir aqui, o que você vai indo ouvindo aqui, te conecta com a verdadeira experiência do que chamamos viver. Porque a vida não está nos homens. A vida está nas mãos do Criador. É bom viver dependente de Deus, não independente. Então, a jornada só acabou de começar. Você está de parabéns. Você fez a melhor escolha, a melhor escolha. Nos vemos na segunda lição. Até já.